arte surgiu na minha vida quando eu era muito pequena, pois a minha avó italiana, nona, ela gostava muito de teatro, de música, de dança e nos estimulava muito. Quando eu tinha 15 anos, o meu presente foi meu primeiro violão. Um violão muito bom. E a arte, então, está comigo desde então. Eu fazia, como adolescente já, quando criança fazíamos, eu e minhas irmãs fazíamos muito teatrinho. Colocávamos roupas e a gente cantava, a gente representava, a gente descia as escadas da minha casa toda vestida, até abajur da cabeça tinha, porque a gente realmente se divertia muito fazendo teatro. E como adolescente, eu participei do TEJA, Teatro Estudantil Jacariense. E esse teatro, nós levamos a peça Pluft, o Fantasminha, e eu fui o primeiro Pluft, Fantasminha. Me lembro até hoje das primeiras palavras da peça, Mamãe, Gente Existe. O Pluft era uma gracinha e nós participamos em várias escolas, nós levamos esse teatro. O professor Simplício era nosso professor de história e ele foi quem dirigiu a peça. A minha irmã era a Maribel, meu primo era o capitão Perna de Pau, os amigos João, Julião, Sebastião. A gente se divertiu muito com essa peça e levamos esse teatro infantil para várias escolas. Nessa época o TEJA estava assim, tinha peças de adultos e peças infantis, e nós estávamos assim com um grupo muito grande de teatro. Já depois, no normal, quando eu fiz o normal, nós trabalhávamos muito, eu e minha irmã, com o teatro infantil, e fizemos a Revolta dos Brinquedos, fizemos peças de Maria Clara Machado. Nós montávamos as peças para ir para as escolas e também éramos convidadas a apresentar em outras escolas. E também nos clubes da cidade de Jacareí, foi muito gostoso. Depois, nessa época mesmo, houve o FEMPO, que é Festival Estudantil de Música e Poesia. E nós, como eu tocava violão, nós compunhamos músicas, a minha irmã compunha as letras, porque ela era uma poeta, uma poetisa, e eu pegava as músicas, as poesias dela, colocava música, e assim nós ganhamos até festival, o primeiro FEMPO, nós pegamos segundo e terceiro lugar. E hoje o maestro Jaime Allen, que pegou o primeiro lugar naquela época. E com o teatro eu continuei, depois do normal. No normal nós fizemos essas peças infantis e depois que eu terminei e me formei, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Aí lá eu fazia o teatro amador e eu fiz teatro em Jacareí, um teatro amador, porque eu vinha para cá e o Antônio Rico era o nosso diretor, era um professor de teatro amador, fazia a nossa direção, também atuava. Fizemos 2 ou 3 peças e corremos Jacareí inteiro e São José apresentando essas peças. E também no Rio de Janeiro eu participei de um grupo de teatro com um teatro já semi-profissional, inclusive uma amiga atriz que hoje está na Globo, né? E naquela época, ainda nos anos 70, né? Foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Nessa época, nós fomos, nessa época, no Rio de Janeiro, eu fui contratada aí, como eu trabalhava muito com música, arte, teatro, eu fui contratada como professora de educação artística e comecei a trabalhar então com educação artística nas escolas e dava sempre ênfase ao teatro. Montei ali os 3 Mosqueteiros e depois, então, quando eu passei para
bom, as duas primeiras escolas que eu trabalhei foram Tomás de Aquino, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e a outra foi o Colégio Alemão, o Colégio Cruzeiro, que na época era o Cruzeirinho. Aí eu fazia os teatrinhos com as crianças pequenininhas e montamos pecinhas, Dia das Crianças, sempre tive uma pecinha infantil. E sempre trabalhando, inclusive, com as três artes, com as artes cênicas, né, o teatro, a música e as artes plásticas, porque nós montávamos todo o cenário. Então as crianças montavam, eu montava o cenário e trabalhando com os materiais das artes plásticas. Mas finalmente era o teatro, era a apresentação da peça. Depois, minha última, nessa escola nós montamos os Três Mosqueteiros, e depois, então, eu passei para o Colégio Baense, comecei a trabalhar no Colégio Baense. Aí eu já trabalhava, inclusive, com inglês, porque eu me formei como professora de inglês, nessa época fazia faculdade, curso de inglês, me formei como professora de inglês e fui, então, para a Inglaterra, e lá eu aprendi o que era uma pantomima. E a pantomima, os homens fazem o papel de mulher e as mulheres fazem o papel de homem. Então eu trouxe essa ideia para os meus alunos e nós montamos o Fantasma da Ópera, que eu sou apaixonada pela música e pelo teatro Fantasma da Ópera. E nós fizemos isso como uma comédia, né? Uma pantomima é uma comédia, e fizemos então o Fantasma da Ópera e levamos então isso aí para a escola e mais para as escolas baense lá no Rio de Janeiro, e foi no Halloween que a gente incentivou e colocou. Então essa peça foi assim muito aplaudida e os alunos adoraram, tiveram contato com a música, com a ópera, né, do Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, que é um excelente compositor, né, para músicas e musicais. Então, o que eu posso dizer é que a arte sempre esteve na minha vida. E o teatro me possibilitou, então, toda essa parte, tanto o teatro infantil como o teatro adulto, e então eu participei como atriz, como diretora de algumas peças, e atuando, e as artes cênicas estão presentes. E hoje eu sou fã do teatro, vou ao teatro e participo de alguns comentários e que sempre levam assim o amor às artes e principalmente o amor ao teatro.